seus olhos, curva a sua cabeça, em sinal que você reverencia a presença de Deus e respeita o mover do Espírito Santo nesse lugar. Você possa conectar o seu coração ao coração do Pai, para pedir que Ele venha falar contigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade tão boa de estarmos aqui como igreja. Eu quero pedir que o Teu Espírito esteja agora invadindo o coração dos nossos irmãos, e à medida que a gente compartilha, vem a revelação, vem a clareza, vem a, Senhor, presença, vem a sensibilidade. Senhor, aumenta a nossa percepção espiritual, tira-nos a distração, tira tudo que possa impedir a gente de perceber o Teu mover aqui, e nos leva a experimentar do Senhor. Em nome de Jesus, precisamos das Suas direções. Eu peço que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida nessa hora, sobre a vida de cada um, comunicando a Tua vontade e trazendo-nos ao mesmo propósito, para sermos uma igreja unida, que representa a noiva de Cristo, que é a noiva de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Fala aleluia. Abra sua Bíblia então em Êxodo 33, verso 7. Fala para o seu irmão assim: unidade é um mistério de Deus. Amém. Nós queremos aprender sobre esse mistério. Abre aí então Êxodo 33, verso 7. Amém? Eu vou ler uma porção boa até o verso 23. Eu quero que você preste bem atenção nesse episódio, né, que relata aqui a vida de Moisés. Esse episódio acontece logo depois que Moisés sobe no monte. Josué fica no pé do monte, no Monte Sinai. Moisés recebe as tábuas da lei, passa 40 dias lá em intensidade com Deus, mover violento, e quando ele desce, encontra o povo, está aí já, encontra o povo fazendo uma bagunça, né? Arão, porque Moisés demorava a descer, Arão faz junto com o povo um bezerro de ouro, e o povo começa a adorar aquele bezerro, começa a festejar em volta do bezerro, e começam um deitar com o outro, uma bagunça, uma orgia acontece. E Moisés, quando desce, olha aquilo, fica enfurecido e fala: Deus, olha o que esse povo está fazendo. E aí Deus recomenda a Moisés então para que cada irmão, os levitas, ele separa então quais daqueles se posicionam contra aquilo que estava acontecendo, e a tribo de Levi em peso, por isso são sacerdotes, se unem a Moisés, e ele fala assim: a cada um do seu irmão desembanha a espada e fira o seu irmão que está lá aprontando essa bagunça. E naquele dia mais de 3.000 mortes aconteceram, um irmão matando o outro, aniquilando e resolvendo uma situação debaixo de erros. E aí passa-se o tempo, Moisés começa aqui, verso 7 diz assim: ora, Moisés costumava, se você tem caneta, é bom usar agora, se seu iPad grife aí. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Fala, tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Fala aleluia. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um às portas da sua tenda adorava ao Senhor. Onde eles adoravam o Senhor? Na porta da sua tenda.
Continuando. Falava o Senhor a Moisés, verso 11, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verás a minha face e viverás. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aleluia, fala glória a Deus. Deixa eu falar algo para você. Tudo na vida, tudo que nós intentamos fazer, deve ter começo em Deus. Tudo tem que começar no Senhor. Muitas vezes tomamos decisões e depois consultamos a Deus das decisões que fizemos. Mas Moisés diz que ele não iria a lugar nenhum se Deus não fosse com ele. Moisés roga: mostra-me o caminho para que eu possa ir. Então tudo começa em Deus. Ninguém vai edificar nada, terá unidade com povo nenhum, se não tiver unidade com Deus. Como nós podemos dizer que nós queremos fazer um jejum da unidade, se eu não sou um com Deus? Como que eu posso falar que eu quero ser um com Deus, se eu não sou um com o irmão? E como que eu posso querer ser um com o irmão, se eu não sou um com Deus? Existem coisas ambíguas, com dois sentidos, que acontecem ao mesmo tempo, porque a cabeça nunca está separada do corpo. Quando falamos de Deus, não podemos esquecer da igreja. Como mencionamos a igreja, não podemos esquecer que Deus é a igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. Quando alguém fala mal da igreja, quando alguém intenta algo contra a igreja, ela está tentando contra Deus. E Deus diz que coisa horrenda é aquele que intentar algo contra a sua noiva. Deus será o vingador da noiva. Deus levantará as mãos e julgará. Ai daquele que tentar algo contra a igreja do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão trabalhando, fazendo coisas por causa de um propósito pessoal. Estão fazendo algo por presunção, por desejo próprio, porque eu quero, porque eu tenho desejo, porque eu me dá vontade. E imaginam, pensam que Deus está nisso, mas nem consultaram a Deus. Tem pastor, tem líderes que estão largando as suas igrejas, largando as suas células, largando os seus propósitos, para ir servir a Deus, por exemplo, em outro lugar. E disse que foi Deus quem mandou. Deus pode mandar, mas tem gente saindo falando que é Deus que mandou.
Aí vai servir na onde? Eu quero servir nos Estados Unidos, lá em Nova York, New Jersey, em Chicago. Mas cadê aqueles que querem servir lá em Budapeste, né? No Nepal? Nepal não, Garrido? Budapeste você vai. Nepal, eu falei Budapeste por causa do nome, que eu penso que é uma peste lá, né? Mas deve ser bom. Você levantou a mão, é muito bom, tá vendo? No Nepal não quer ir, mas em Budapeste eu vou. Aleluia. Cheia de irmãzinha loirinha lá. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você fala que Deus mandou, Deus fez, Deus mandou mesmo? Ou você está usando Deus para fazer uma vontade sua? Deus mandou você fazer tal coisa, Deus mandou mesmo? Porque as pessoas têm colocado a boca de Deus onde Deus não falou, onde Deus não cooperou, onde Deus não disse nada. Há muito engano, dizendo em nome de Deus. Deus falou. Qualquer um que age assim, qualquer um que usa Deus como amparo e como base de tomadas de decisão, sem ter consultado a Deus, ouvido a Deus, ele está desqualificado. E você que usa Deus para falar que Deus te colocou para fazer essa obra, e Deus não pôs, você será um atrapalho na obra de Deus, uma pedra, alguém que vai impedir Deus fazer o que Ele quer fazer. Por isso que quem chamou você para liderar, quem chamou você para pastorear, quem chamou você para estar dedicando a sua vida nas salinhas, se não foi Deus? Moisés pediu: mostra-me o teu caminho para que eu vá. Eu pergunto a você, nas suas escolhas, você tem falado: Deus, mostra-me o caminho, como eu posso resolver tal coisa, o que eu posso fazer, como eu devo fazer? Você é um tipo de homem como Moisés que busca Deus, ou como Arão? Sabe que Arão foi pressionado pelo povo, como eu mencionei atrás. Arão era o sumo sacerdote, irmão. Arão era assim como Moisés, irmão mais velho de Moisés, alguém que tinha, sabe, intimidade. Moisés, porque era gago, ouvia de Deus e falava para Arão: fala isso para o povo. E Arão, ele era sumo sacerdote. Moisés sobe, fica 40 dias lá no sítio da videira, lá em Mariporã, passa 40 dias, dá quantas semanas? 5, 6 semanas sem aparecer aqui. Aí vocês já acham: não, pastor César bateu as botas, aconteceu alguma coisa com ele. Fala o seguinte, né? Isso, aí fica Arão. Quem que é Arão aqui? Quem quer ser Arão aqui agora? Ninguém agora quer ser Arão, né? Se não contasse 10 histórias, irmão, eu quero ser Arão, boca de Moisés. Arão, sobrou você, né, Guilherme? Aí o Guilherme assume a posição de Arão e fala assim: vamos fazer um bezerro, irmão. Já que o pastor César não está aqui, vamos fazer um bezerro bem gordinho, para parecer com ele, assim, a cara dele. E a gente adora esse bezerro e fala que é Deus. Fala que é Deus. Veja, Arão, pressionado pelo povo, cede e estraga a obra de Deus. Que tipo de sacerdote, que tipo de homem de Deus você quer ser? Alguém como Moisés, que antes de tomar decisão busca Deus? Ou você quer ser Arão, que é pressionado pelo povo e toma as decisões? O povo pressiona: não, precisamos fazer isso aqui. Nossa, líder, não, está na hora. Aí você não ouve a Deus e começa a agir naquilo da pressão. Porque Arão, ele representa aqueles que querem agradar o povo e não se importam em agradar a Deus. Você está me ouvindo? Deixa eu falar aqui, em cima desse púlpito aqui, dessa plataforma, tem Moisés. Fala aleluia. Aqui não tem Arão. Arão não está nesse lugar, está longe daqui. Arão não está nem sentado nessas cadeiras. Fala aleluia. Nós temos que ser como Moisés, sabe? Moisés, ele buscava Deus. Deus mandava, dava orientação. Ele tinha convicção de propósito, porque ele tinha uma voz de Deus para tomar a decisão. E não o contrário, como Arão, que era pressionado, não buscava Deus, sabe? Buscava a fazer as coisas políticas para que todo mundo ficasse contente. Eu fiquei feliz que hoje nós falamos, é o culto da unidade, e a maior parte da igreja está aqui. Então você respondeu, isso é bênção. Mas quantos teriam coragem às vezes
de trazer a palavra que eu trouxe semana passada. Se você semana passada saiu daqui ofendido por mim, você não ouviu nada de Deus, você não aprendeu nada, porque nós falamos de ofensa. Pastor, mas o senhor foi duro. Pois bem, Moisés desceu do morro e mandou matar 3.000, aqui tem uns 150, 160 hoje, tá fácil. Cadê os levitas comigo aqui? Quem são os levitas? Amor, tem duas escolhas, ou você é o levita ou você será morto. Você precisa ser levita, não é verdade? Por pressão. Pastor, você está fazendo pressão na gente. Nós somos Moisés, não somos Arão. Amém, faz o que você quiser com a sua pressão. Eu quero dizer para você o seguinte, irmão: que tipo de homem de Deus você é? Você tem medo de falar a verdade do Evangelho? Você tem medo de confrontar os seus irmãos na palavra? Você tem medo de falar a verdade para os seus irmãos? Você tem medo de falar o que tem que ser falado? Eu não sou refém de ninguém, não sou. Eu falo o que preciso falar, eu falo o que precisa ser falado, em amor, em persuasão, em admoestação, usando às vezes de palavras firmes e duras, mas é assim que nós edificamos um reino de verdade. É assim que nós cravamos os nossos alicerces, nós checamos o nosso coração sempre que somos confrontados. Amém? Fala amém. O padrão de um homem de Deus à frente da obra de Deus é o de alguém vazio de si mesmo e totalmente disponível para Deus. Deus não pode usar pessoas que estão ocupadas consigo mesmas. Deus não te propõe uma parceria, né? Ele te comprou. Você não é parceiro de Deus, você é servo de Deus. Amém? Então veja, o dono dessa obra é Deus. Então você precisa aprender que o que Deus deseja é o que deve ser feito. Nós não podemos edificar a nossa igreja, que é através das células que nós crescemos e edificamos, debaixo de uma vontade pessoal. A nossa vontade não importa. Eu preciso saber quais são os caminhos que Deus tem para mim. Então é a vontade de Deus. Às vezes eu fico chateado porque não fez a minha vontade. Irmão, a sua vontade não importa, não interessa. Sua vontade não vale nada. Não fale da sua vontade para ninguém, porque não interessa e não edifica em nada. Mas o que vale é a vontade de Deus. Essa edifica, essa vontade é boa, amém? Fala aleluia. Só quem não está ofendido com isso falou glória. Que bom. Então veja, a igreja não é a noiva dos homens, a igreja é a noiva de Cristo. Fala aleluia. Ela é a noiva dele, a noiva de Deus. E nós às vezes queremos fazer as coisas da igreja como nossas preferências, para agradar homens. Espera aí, a igreja é feita para agradar a Deus e não a homens. Você precisa entender que tipo de sacerdote você é, Arão ou Moisés. Moisés saía todos os dias e armava a tenda bem longe do arraial. A obra era no arraial. As pessoas moravam no arraial. Ali era o lugar onde se edificava, ali era o lugar onde se ministrava, se trabalhava. Mas Moisés precisava sair para falar com o dono da obra, para poder fazer a obra, porque a obra é de Deus. Então veja, nós precisamos aprender. Esse tempo de jejum é sair fora do arraial para se reunir com Deus, para ouvir a Deus como edificar a obra que é de Deus. Como pode você querer executar qualquer obra? Quem trabalha com obras aqui, com obra civil, com projetos, você pega um projeto para fazer a casa para alguém, e você não pergunta para essa pessoa como ela quer a casa. Você já sai fazendo. Você quer reformar um quarto, aí chama o pedreiro para reformar o quarto. Aí ele não pergunta para você o que você quer fazer. Ele simplesmente fala assim: tá bom, vou reformar o seu quarto. Vai lá e começa a quebrar as coisas. Como é que você fica? Você é doido, rapaz? O que é isso? Tira a mão daí, você é louco, não mexe aí. Eu queria fazer uma janela, não era uma porta. Não, eu queria arrumar um banheiro e botar uma banheira. Agora você rachou no meio o banheiro, você quebrou a porta do quarto para o banheiro, ficou tudo ao ar livre lá. Então pensa,
todos precisam saber o que o dono da obra quer para poder trabalhar nessa obra. Eu pergunto para você: você é alguém que busca saber o que Deus tem, o que Deus quer para você? Sabe por que as pessoas não conseguem permanecer edificando a obra? Porque não conhecem o propósito da obra, e elas se equivocam e acham que a igreja existe para satisfazer as necessidades das pessoas. Mas pastor, eu vim aqui porque eu preciso de uma cura. Você vai receber cura? Sim, eu creio, que a Bíblia diz isso. Pastor, mas eu vim aqui porque eu precisava prosperar, eu preciso aumentar meu salário, está muito baixo, eu preciso fechar um negócio essa semana. Você acha que eu vou fechar? Sim, eu creio. Mas eu creio que se você buscar o Senhor com todo o teu coração, tudo isso, você não vai precisar nem pedir. Amém. Que Deus vai derramar na sua vida. Nós precisamos buscar a Deus por quem Deus é. Moisés não foi perguntar para o povo. Moisés saiu da tenda e foi buscar a Deus lá fora. Fala, bem longe do arraial. Ouvir a Deus. A tenda da congregação, no hebraico, significa uma coisa: a tenda do encontro. No hebraico, essa palavra congregação é encontro. A tenda do encontro. Olha só, Moisés saía do arraial e armava um lugar para ter um encontro com Deus. Antes de fazer a obra, Moisés tinha que ter um encontro com Deus, para que ele pudesse fazer a obra. Antes de resolver os problemas do casal, o marido deveria armar a tenda e ser um com Deus, para que ele pudesse ouvir a Deus e resolver os problemas do seu casamento. Você está ouvindo, irmãos? Nós temos que aprender a ser um. Fala, ser um. O povo ficava vendo Moisés ir para a tenda da congregação. Presta atenção nisso. Eles ficavam olhando quando a nuvem da glória de Deus descia, aparecia. E aí eles, da porta da sua tenda, adoravam a Deus. Eles só adoravam a Deus, pois queriam ficar, na porta da tenda, mas não ouviam a Deus. Uma coisa é você adorar, outra coisa é você adorar e ouvir a Deus. É diferente isso. Moisés, além de adorar, ele ouvia a Deus. Por quê? Porque ele estava dentro da tenda do encontro. Mas o povo não ouvia a Deus, o povo só adorava. Pode ser que você é assim, está sentado aqui, mas só adora a Deus. Eu vim na igreja, adoro a Deus, mas você não entra na presença do Senhor, não tem um encontro com Deus. Quando você se encontra com Deus, Deus fala para você, Deus fala contigo. Agora você precisa avaliar isso, porque isso é prático, isso é uma coisa. Cutuca a irmã para não cochilar não, irmão, por favor. Os irmãos estão com sono, aqui não é lugar de dormir, aqui é lugar de prestar atenção na palavra de Deus. Por favor, isso me tira do sério. Voltando aqui, você precisa aprender a armar a sua tenda para ouvir a Deus. Amém. E armar a tenda tem que ser distante da própria tenda, porque a própria tenda diz o seu projeto existencial natural, aquela agitação do dia a dia. Hoje é dia de armar a tenda fora desse ambiente. Eu preciso parar com os meus problemas periféricos, aquilo que influencia a minha vida, aquilo que me agita. É o cachorro latindo, é as crianças, estou com fome, mãe, acabou o papel, a toalha, mãe, cadê a toalha? Sabe, esse agito impede você de ter uma intimidade genuína com Deus. Então você tem que sair desse momento. Quando que você sai desse momento, irmão? Por exemplo, quando você está aqui, você deixou lá a sua casa, deixou o Faustão lá na TV, deixou os problemas do dia a dia, sai da tenda e você entra na tenda do encontro, que é a tenda da congregação. E aqui você tem que aprender a experimentar Deus. Agora você só faz isso aqui de maneira nenhuma. Você pode fazer isso no seu trabalho. Acorda mais cedo, que é um momento bom para você armar a tenda da congregação. Acorda antes dos filhos.
A mãe que está lá, que é um agito, só acorda antes dos filhos. O pai aproveita que os filhos estão na escola, ou os filhos chegaram, estão cansados, foram dormir, e vai armar a sua tenda da congregação, para você ser um com Deus, e você poder ouvir o que Deus tem para falar com você. Você está me ouvindo? Gente que quer ficar na própria tenda, aponta para aqueles que querem fazer a sua própria vontade. Gente egoísta, gente que não abre mão de si mesmo para fazer algo para Deus. Me diz uma coisa, você é alguém que vive para si, ou você vive por Deus? Avalie o seu coração, irmãozinho e irmãzinha. Você tem colocado tudo os seus projetos, é você e as tuas vontades, a tua casa, a tua família estão na frente? Ou você em algum momento tem parado e falar assim: Deus, o que o Senhor quer para mim? Senhor, o que o Senhor quer para mim? As pessoas começam, é só vir pressão que você começa a fazer as coisas que aparece e pega, aparece e faz. Até onde que nós dependemos de Deus? Porque é nas horas que nosso eu é ameaçado que você vai mostrar se você é alguém como Moisés, que antes de falar, fala assim: eu não saio daqui se tu não fores comigo. Você está ouvindo, irmãos? Você precisa aprender a deixar sua tenda, a deixar sua vida, deixar sua vontade e se envolver na vida de Deus. Isso que é o projeto. Sai da tua tenda e vai para a tenda da congregação. Abra mão da tua vontade e vai experimentar a vontade de Deus. Sabe qual é o problema do povo? Eles pensavam que era só Moisés, que era o líder, que devia buscar a Deus. Esse é o problema do povo de Deus. Eles acham que quem tem que buscar Deus é o pastor. Acho que quem tem que buscar Deus é o líder. Não, ele que tem que buscar Deus. Ele que tem que sair da tenda e ir lá. Cada um de nós devemos aprender a sair da nossa tenda, abrir mão da nossa vida para ouvir a Deus, irmãos. Você está me ouvindo isso? Está entendendo isso? Moisés, ele saía da tenda e ia até a tenda do encontro. Moisés abria a mão da sua própria vida para se encher da vida de Deus, para depender só de Deus, para fazer aquilo que Deus queria, para se ocupar só com Deus. Muitos buscam milagres, muitos estão buscando prosperidade, muitos estão buscando curas, e Deus não nos chamou para buscar a nuvem, porque a cura era a nuvem. O povo estava contente só de ver a nuvem. A nuvem era a manifestação da presença. A nuvem estava lá. Todos sabiam que ali estava Deus. Olhavam para a nuvem e ficavam adorando. Aleluia. Oh, o Deus que está lá é o meu Deus. O Deus que está lá longe, que na vida de Moisés é o poderoso, na minha vida ele somente é uma nuvem. O povo se contentava com a nuvem. A nuvem aponta para a cura, a nuvem aponta para o milagre. A nuvem é o derivado da presença de Deus. A presença de Deus, ela manifesta para Moisés, e o símbolo dela era a nuvem. O símbolo para nós da presença de Deus é a cura. O símbolo para nós da presença de Deus é a provisão, a prosperidade. Então tem pessoas que não estão buscando a Deus, estão buscando a nuvem, se contentam com a nuvem, se contentam com a manifestação. Por que eles não se aproximavam até a tenda? Porque só olhar para a nuvem estava bom. Mas Moisés não. Moisés, ele ouvia Deus, e aí Moisés pediu algo: Deus, eu não quero ficar só dentro desta nuvem te ouvindo, eu quero ver a tua glória. Aqui está a chave para aqueles que ouvem a Deus. Eles não se contentam só em ouvir a Deus, eles querem ver a glória de Deus. Mas quem vive longe, olhando para a nuvem, se contenta a ficar à porta da sua tenda. Eu fico aqui, está tudo bom, tudo certo, não preciso avançar, eu não preciso mais ter intimidade. Para que buscar Deus? Para que fazer curso? Tem pais que deixam, não pode fazer o curso, mas não vem para o culto. Não vai para o culto, mas vai para o curso. É muita coisa, vai ficar um beato salustiano, vai ficar falando de igreja todo tempo, e onde já se viu, vai falar um pouco de cigarro, fala um pouco de pornografia, fala um pouco de besteira, mas ficar falando de Deus. É isso que as pessoas têm visão errada. Acham que nossos jovens são obcecados. São mesmo, são obcecados pela glória de Deus.
Tinha mais de 70 jovens aqui ontem, aqui, ó. Tinha essa parte cheia e uma parte aqui, ó, lotada de jovens buscando a Deus. Não, isso aqui foi de manhã, na capacitação. Na capacitação tinham 100 mulheres aqui, fala aleluia. Nos jovens ontem, mais de 70 jovens. Glória a Deus, virados, buscando a Deus, intensos, celebrando ao Senhor. Eu deixo falar algo para você. Tem gente contente em ver a nuvem de longe e viver a sua vidinha, cada um à porta da sua tenda. Pois bem, eu escolhi abrir mão da minha tenda para entrar na tenda de Deus. E na tenda de Deus eu tenho certeza que Ele me manifestará quem Ele é. Fala aleluia. Você precisa aprender isso. A nuvem vem quando eu saio da minha tenda e me encontro com Deus. A nuvem estava na tenda da congregação. A nuvem não estava em cada tenda. Então quando você sai da sua tenda e vai em encontro a Deus, a nuvem se manifesta. Nós nunca teremos unidade entre nós se nós não tivermos unidade com Deus. Fala aleluia. Se nós não entrarmos na tenda da congregação, fala aleluia. Se nós não aprendemos a ter um tempo com Deus. Quem define o lugar que você vai servir a Deus? Fala para o seu irmão assim, fala assim: eu sou um pau mandado de Deus. Não escolho nada. Quem escolhe é Deus. Deus mandou, eu faço. Se Deus mandar, eu não faço não. Tem gente que fala, você é um pau mandado dentro dos outros, né? Mas eu sou de Deus. Sou um pau mandado de Deus. Deus manda, eu faço. Fala aleluia. Moisés entrou lá na tenda do encontro para saber o que deveria fazer. Moisés decidiu se unir a Deus, e Deus decidiu, e ele também decidiu ouvir a Deus. Sabe por que muitas pessoas não querem ouvir a Deus? Sabe por que muitas pessoas não tiram tempo para ouvir a Deus? Porque elas têm medo do que Deus vai falar. Sabe por que as pessoas não procuram aconselhamento sobre certos assuntos? Porque elas sabem muito bem que vão ser contrariadas, que vão ouvir aquilo que elas não querem ouvir. Está ouvindo? Gente que não procura, toma as decisões. Vou parar tal coisa, eu não vou fazer tal coisa. Não vem falar, não busca aconselhamento, não fala com Deus, não ora. É porque não quer ouvir qual é a vontade de Deus para essas pessoas. Você está me ouvindo? Essa é a grande verdade. Essas pessoas não querem fazer o que Deus vai pedir para elas fazerem. Jesus disse que quem ouve a voz dele é a ovelha dele, irmãos. Se você não ouve a voz do seu Senhor, é porque você não é ovelha de Jesus. Foi Ele quem disse isso. Você só é ovelha de Jesus quando você ouve a voz de Jesus. Está ouvindo? Então por que você não quer ouvir a voz de Jesus? Por que você não busca Deus sobre esse relacionamento que você está querendo se envolver? Por que você não busca Deus para saber? Vamos lá, está chovendo, e aí um monte de gente que quando chove falta no culto, sim ou não? Sim ou não? Caiu um pé d'água lascado semana passada aqui. Resultado, culto aqui tinha poucas pessoas. Você parou para perguntar para Deus o que Deus achava disso? Está chovendo. Você já parou para falar assim: Deus, está chovendo, eu devo ir ou não devo ir no culto? O que você acha que Deus falaria para você? Mas você que está aqui hoje e não veio no culto semana passada, você orou a Deus para perguntar para Ele: Deus, Senhor, hoje é o meu dia que eu tenho um encontro contigo, mas está chovendo, Deus, tudo bem, Deus, de eu não ir? Ninguém pergunta isso para Deus, porque já sabe qual é a resposta. O que Deus fala para você? Vai para minha casa, filho. E daí que está chovendo, você é doce. E daí que está chovendo, eu que fiz a chuva para refrescar o seu dia. Eu que fiz a chuva para você poder passar assim, e sentir aquele orvalho invadindo o seu coração. E a cada passo que você dá na minha direção, debaixo dessa chuva, eu te encho de fé, eu te encho de prazer, te encho de descanso. Mas as pessoas só vêm quando está tudo à vontade. Choveu de manhã, aí deu para fazer o almoço, não queimou nada, não precisou ir para a praia porque choveu, aí caiu energia em casa, a TV deu problema, não tem TV, o que eu fazer? Vamos para a igreja, né? Vamos para a igreja.
Vamos para lá, agora dá para ir, né? Agora tem motivo para ir, né? Irmão, sai da sua tenda, vem para a tenda da congregação. Fala aleluia. Moisés, depois que ele ouviu a voz de Deus, ele voltou para realizar a obra. Toda vez que Moisés ouvia Deus, ele voltava para a tenda, para realizar, para o arraial, para realizar a obra que o Senhor tinha para ele. Para você realizar qualquer coisa na sua vida, debaixo da direção de Deus, você precisa aprender 3 coisas. Eu vou ensinar você aqui hoje. Primeira coisa, Deus só fala dentro da tenda. Fala para o seu irmão, Deus só fala dentro da tenda. Você não vê o teclado aqui para mim, que eu estou sentindo falta de um som aqui estranho. Eu acho que é do teclado. Podia ser das vozes dos irmãos falando toda hora: oh Deus, fala comigo nessa palavra, o Senhor é verdade. Não é um som de vida fluindo. Mas esse é o primeiro nível. Deus fala dentro da tenda. Lá fora tinha nuvem, mas Moisés não estava procurando a nuvem. O povo se continha em buscar a nuvem, estava tudo bem. Já viu a nuvem? Deus está aqui, amém. Quando buscamos a Deus, Deus vai te dar impressões, irmãos. Deus vai mostrar coisas para o seu coração. Deus vai falar com você mais intimamente, percepções, intuições, consciência, comunhão. Você vai perceber Deus fluindo, Deus movendo. Isso envolve você se retirar, se isolar, sair do agito. Quando está tudo muito agitado, quando as coisas estão te pressionando para resolver, ou muita confusão, muito volume, pouca densidade, sai do seu lugar. Sai desse lugar agitado, vai buscar Deus. Em Mateus 6,6 diz que você deve entrar no teu quarto e orar ao Pai que te vê em secreto. Isso mostra que você tem que sair do agito, para você ter um tempo com Deus. Um tempo com Deus. Está me ouvindo, irmão? Tempo com Deus. Sair da tenda é ir para a tenda da congregação. Significa abrir mão da sua vida e desfrutar da vida de Deus, desfrutar da presença. É impossível você ter as duas coisas juntas. É impossível você querer fazer a tua vontade e fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele se esvaziou. Por isso que ele fala assim: tendo os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que antes a si mesmo se esvaziou, e sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez homem. Então veja, temos que aprender a nos esvaziar. Você tem que fazer uma escolha: ou viver pela tua vontade, ou fazer pela vontade de Deus. O segundo nível é Deus falando com você face a face. Fala face a face. Falar face a face é falar sem restrição, falar cara a cara, falar de perto. Você vai ouvir Deus claramente falando com você quando você tem busca Ele verdadeiramente. Falar face a face. Vem aqui, Dani. Uma coisa é você falar com Deus lá da porta da sua congregação e Deus bem longe. E aí você, puxa, queria tanto fazer algo, né? Passear, fazer alguma coisa. Mas aí você lembra de Deus bem distante e fala com Deus: ah, Deus, eu quero tanto alguma coisa, Senhor. E aí Deus fala, mas você está tão longe, você não consegue ouvir a Deus. Por isso você não para de falar. Você pede e não para um tempo para ouvir a Deus. Mas quando você se aproxima de Deus e diz que a palavra de Deus fala assim: que eu falo com você face a face, as coisas que eu vou realizar, vou usar você. Você será uma bênção. Eu vou me mover através de você. Você verá grandes coisas que eu vou fazer com você. Você vai ver poder saindo das minhas palavras, porque você é servo bom. Você vai chamar de amigo agora. Face a face. Não está longe. Não está tudo obscuro. Estava no meio da nuvem. No meio da nuvem, da fumaça, você não vê nada. Mas quando você está face a face, você olha o olho.
Essa era a vontade de Moisés, e Deus falava com ele face a face, face a face, intenso, perto. Quem fala face a face não confunde a voz de Deus. Será que Deus falou? Você não tem dúvida, Deus falou, porque Ele fala com você face a face. Esse é um problema daqueles que estão só na porta da tenda, não conseguem falar com Deus face a face. Aí Deus não, quando fala você não ouve, você entende, né? Deus fala: irmão, então vem a hora de você vir para o culto. Aí senta, nossa, estou tentando fazer uma festa do não sei do que. Você não ouve, tudo é um desvio. Ele fala A, você entende X, você está tão longe. Mas quem fala face a face, a expressão de Deus já diz tudo. Entra na tenda da congregação, vai ser um com Deus, porque a hora que você for um com Deus, Deus vai falar com você face a face. Sabe que quem ouve Deus face a face tem convicção, ele não duvida do que Deus falou. Você tem dúvidas acerca do que Deus tem pedido para você? Presta atenção aqui, é porque você não tem visto Deus falar com você face a face. Você tem ficado fazendo a sua vontade. Entra mais próximo de Deus, busca mais. Mas pastor, como é que eu vou buscar mais se eu não consigo chegar no horário no culto? Ele vai falar para mim de novo de horário. Eu sabia que hoje ele ia falar de horário de novo. Cheguei no horário, todo mundo chegou no horário. Não chegou todo mundo não, alguns chegaram atrasados. Mas você não é intenso, você não sabe para que serve o louvor e a adoração. Louvor e adoração para você é um tempo só para gastar, só para você cantar alguma coisa. Se você não se envolve com Deus no meio do louvor e da adoração, você não ouvirá essa palavra que eu tenho para você. Você não ouvirá Deus enquanto eu prego. Você está ouvindo? Fala, irmão, chega no horário. Cutuca aí o irmão que não chegou no horário. Fala assim, irmão, chega no horário. Você tem célula? Chega no horário. Ouça aqui, se Deus não falou com você face a face, não tome decisões, não vá, não saia, não mude, não compre, não gaste, não invista, não case. Se Deus não falou com você face a face, se você não viu claramente, não tem convicção no coração, não tome a decisão de mudar, não tome as decisões que estão te rodeando. Deus fala face a face dentro da tenda. Quando você busca Deus, Ele falará com você. Deus não vai falar com você quando o seu foco é você mesmo, quando o seu objetivo é as tuas vontades. Mas quando você tem como propósito fazer a vontade de Deus, Deus falará tudo, até com quem você tem que casar. Você acha que Deus não está preocupado com isso não? Alô? Deus não está preocupado com quem você vai casar? Claro que está preocupado com quem que você vai casar, porque Deus tem um sonho. Deus une pessoas para um propósito. Deus quer juntar você com alguém para um propósito. Deus não quer juntar você porque você gosta, porque é loirinho, tem 1,80 m, zóio azul, sarado, barriga tanquinho, calça 38, sapato 41, né? Você está me ouvindo? Deus não está interessado na sua vontade, mas Deus tem uma vontade, e se você buscar a vontade dEle, Deus colocará a melhor pessoa do seu lado para você edificar esse reino. Cheio de jovens às vezes estão desesperados, eu preciso arranjar. Para de ficar focado em arranjar uma pessoa para você. Não invista tempo nisso. Invista tempo em buscar a Deus. Deus vai colocar uma pessoa certa para você, que não tira você do propósito, que não vai atrapalhar o seu caminho, que não vai fazer a sua vida retroceder. Cuidado com quem você escolhe para dividir a tua cama. Cuidado, porque essa pessoa tem compartilhado a visão que você compartilha, dos sonhos de Deus que Deus tem para você, que você busca. Essa é a verdade. Essa é a verdade do reino. O mesmo Deus nós temos que servir. Mas quantas famílias não avançam ministerialmente? Porque o marido às vezes tem coração, a mulher não tem. Porque a mulher tem coração, o marido não tem. Entra na tenda, irmã, vai orar antes de casar.
Entra na tenda, irmão, ora antes de casar, gasta tempo, fala: Deus, me mostra se essa pessoa é para mim. Me mostra, Deus, que eu quero edificar um reino. Quero edificar um reino. Antes de você escolher de casar com qualquer pessoa, de se relacionar, pergunta: qual o propósito que você tem? O que Deus tem para a sua vida? E se ele fala: não, eu só quero ser um engenheiro, quero ter uma casa e viajar o mundo, não se enrosque com essa encrenca. Vai buscar alguém que ama a Deus. Se ele falar para você: eu não sei nem o que eu quero ser no mundo, mas uma coisa eu sei, Deus vai me usar. Então, irmão, é essa pessoa, porque ela está disponível para quem Deus vai usar. Fala aleluia. Fala convicção. Só dentro da tenda alguém vê a Deus face a face. Terceira maneira, Deus fala a você como um amigo. Ele diz como um amigo. Esse é o nível de relacionamento. Deus vai te fazer participar dos projetos dele. Deus vai se envolver com você, vai mostrar quais são os mistérios dele para você. É quando falamos com Deus com intimidade, é ser instruído, é ser influenciado, sabe, sem nem precisar perguntar a Deus o que você tem que fazer. Deus vem e te inspira. É uma conexão em banda larga, um download imediato. Você nem pega no celular, cucu, já entrou na mente: Deus quer isso, cucu. Essa outra coisa vai fazer, abre outra coisa, abre a janelinha na sua casa, assim: não, toma esse caminho, você desvia. Aí de repente acontece alguma coisa e lá a pessoa te provoca, e na hora que você vai falar, cucu, abre outra coisa: não posso ir por aqui. Você entendeu? É intimidade, amizade com Deus. A minha esposa às vezes ficava brava comigo: eu não te vejo orar para certas coisas. Eu falei assim: para que orar? Eu falo com Deus toda hora. A minha vida é uma vida de intimidade com Deus. Eu percebo Deus se mover, eu sei quando Deus não gosta, eu sei que Deus quer. Não quero dizer que você não tem que orar, você tem que orar, mas ninguém vai ficar orando todo o tempo por certas coisas. Por quê? Porque se eu estou dentro da tenda da congregação, eu já sei o que Deus quer. Você está me ouvindo, irmãos? A grande dificuldade das pessoas em ouvir a Deus é que elas são cheias de si mesma. Se você é alguém cheio de si mesmo, você não consegue ouvir o que Deus quer. Por isso que quando o pastor fala, você acha que é uma afronta. Por isso que quando o seu líder fala, você acha que é pegação no seu pé, estão te incomodando, estão te perseguindo. Você está tão focado em si mesmo, está buscando tantas coisas para si mesmo, que você não consegue enxergar que Deus tem algo melhor para você, está preparando você para coisas grandes. Você está me ouvindo? Você precisa se esvaziar, e só consegue se esvaziar de si quem deseja se encher de Deus. Só consegue se esvaziar de si quem quer ser cheio de Deus. Moisés, ele se esvaziou. Olha só o que diz lá em Hebreus 11, 24. Abre aí. Hebreus 11, 24. Alguém que não se esvazia de si mesmo não pode ouvir a Deus. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, a recompensa. Olha só, Moisés se esvaziou, abriu mão. Você nunca poderá ser usado por Deus se não abrir mão de você. Moisés foi ensinado na cultura do Egito, era o top, era o Harvard da época. Moisés era alguém que foi instruído em toda a ciência, ele sabia construir coisas. Pensa na melhor cultura que estava avançando naquela época, era o Egito. Moisés cresceu no reino, ele era neto postiço de Faraó, filho da filha, e ele abre mão de poder, abre mão de paz, de gozo, de comida, de bebida, de casamento, de família, de riqueza, preferindo ser maltratado com o povo. Quantos de nós abre mão do prazer para ser maltratado? Qualquer coisinha que aperta, tem mão falando de cascar fora.
Qualquer coisinha que você prefere ouvir que a culpa é do diabo do que alguém sério e falar: olha, você é tolo, a culpa é tua, você tem que mudar a tua história, senão para de pôr a culpa no capeta. Para de pôr a culpa no diabo. É você que tem que tomar vergonha na tua cara e mudar a tua história. Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Falando com a irmã, essa mesma irmã da criança, ela vai e me fala: não, mas é que eu preciso de libertação. Eu falei: o quê? Vem cá, tem alguma coisa errada com o evangelho então. Porque se você crê em Cristo, você é cheio do Espírito Santo, tem uma vida que ama a Deus, como você é alguém que precisa de libertação? Não dá para entender, rasga a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que não há comunhão entre luz e trevas. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Não tem ninguém preso. Quando possui o Espírito de Deus, não tem ninguém preso. Mas o que tem é confusão na mente, que essas igrejas ficam incutindo na cabeça daqueles que não abrem os olhos para a graça divina de Deus, que Ele já nos salvou. Você está ouvindo? Seu preço já foi pago, irmão. Sabe, você não precisa dar conta mais pelas coisas erradas que já fez. Jesus pagou o preço. Não tem demônio na sua vida, irmã. Eu te falar isso para a irmã: não existe isso, irmã. Você está cega, você está caindo no engodo do diabo, que ele usa Beelzebu para falar para você: não, é porque você está com problema, fica aqui, aí você tem que fazer isso, não dá mais, agora tu demônio faz isso. E a pessoa fala: nossa, mas quando eu fui lá, sabe que eu senti um alívio. E isso é liberdade? Falar que serve a Jesus e ser influenciado por demônios? Você acha que isso é a verdade? A Bíblia não nos ensina isso. Quem crê em Jesus, Ele deixou as coisas para trás, as coisas novas se fizeram. Que foi isso estranho? Aleluia. Hã? Foi meu microfone? Mas eu senti um contrabaixo tocando. Foi o baixo aqui. Sai demônios em nome de Jesus, porque nós somos a igreja vitoriosa. Aleluia. E se nós estamos falando, o bicho está ficando agitado e faz barulho estranho, é porque nós estamos dando na cabeça do capeta. Estão ouvindo? Chega de ser cego, irmão. Nós somos uma igreja de gente inteligente. Para você é inteligente, irmão. Você é inteligente. Para de você cair no engodo de Satanás. Para. Você foi chamado para uma vida de santidade, salvo. Você não é habitação de demônios. Você não é habitação. Fala para a pessoa: você não é habitação de demônios. Presta atenção agora. Esses 3 níveis de intimidade. Primeiro nível de intimidade, qual que é? Deus só fala dentro da tenda. O segundo. Terceiro, como amigo. Esses 3 níveis de intimidade levaram Moisés a pedir 3 coisas. Para encerrar, está lá em Êxodo 33:13. Abre aí rápido, Êxodo 33:13. Êxodo 33:13. Está lá: agora pois, se achei graça a teus olhos, Deus, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho. Então primeiro é saber o caminho. Depois ele fala: para que eu te conheça. O segundo é conhecer a Deus e ache graça aos teus olhos. Considera essa nação é teu povo. Eu vou ler o outro depois, mas primeiro, saber o caminho. Quem vai para a tenda da condenação vai descobrir os caminhos de Deus. Você pode perguntar para Deus: Deus, eu quero saber sobre isso, o que eu preciso fazer? Deus vai falar, porque Deus fala é dentro da tenda da congregação. Então o benefício, o que você deve fazer quando busca a presença de Deus e entra dentro da tenda, peça para Deus: mostra-me o que eu tenho que fazer, Deus. Deus vai conceder um caminho para você conhecê-lo, porque conhecer o caminho de Deus vai levar a conhecer a Deus. Por isso que ele fala: para que eu te conheça.
conhecer com o coração a Deus, desvendar a vontade de Deus, saber o que Deus quer, o que está oculto, ser apacentado por Ele, acabar com toda dúvida, com toda inconstância, com todo medo que te rodeia, né, com tudo que te ameaça, com tudo que te faz, né, passar desapercebido ou frustrado do que Deus tem para fazer. Estou aqui sem propósito, casei sem propósito, estou nessa empresa sem propósito. Deus tem um propósito. Deus faz as coisas sem propósito. Deus faz todas as coisas para um propósito. E você, se estiver dentro da tenda, vai conhecer esse propósito, conhecer a Deus. E o verso 18, vai para o 18 aí. Moisés pediu a presença de Deus. Então ele disse no verso 18: rogo-te que me mostre a tua glória, a glória de Deus, a face de Deus. Moisés queria a presença de Deus, não queria o carro, não queria viagens, não queria casa, não queria nada além da presença de Deus. Nós chegamos aqui, não pedimos a presença, pedimos o carro. Presta atenção aqui quando estou pregando. Pedimos cura, pedimos bênção, mas não pedimos a face de Deus. Onde na Bíblia Deus ensina nós nos reunimos para ficar pedindo coisas para Deus? Aonde é? Que quando às vezes a gente se depara com alguns programas na televisão, aparece lá o cara, vai, me diz aí o que aconteceu. Prosperei, minha vida era isso agora eu sou assim, eu tenho 2 carros, faço. Esse é o único testemunho que sabem dar. Esta é a vontade de Deus. Buscar as coisas que Deus tem no bolso e não buscar a Deus. Nós não pregaremos isso. Eu me recuso a ser uma igreja marqueteira da mídia para atrair pessoas. Eu pregarei a Cristo na cruz. Eu pregarei a Cristo na cruz. Nossa pregação é cruz. Abra a mão. É isso. Sabe que a minha pregação para você, irmão? Vai para a cruz, vai fazer a vontade de Deus. Abra a mão, entrega a capa quando peçam a túnica. Anda a segunda milha quando pedirem para irem só uma. Cruz, a cruz de Cristo. Este é o centro do Evangelho. Cristo crucificado, alguém que morreu por você, que abriu mão da vontade própria para fazer a vontade de Deus. Ele foi um com Deus. Quantas pessoas pedem tudo que Deus pode dar, mas não pedem para conhecê-lo mais. Você entrou nesse culto e pediu para Deus: Deus, revela a tua face mais para mim hoje. Foi isso que você pediu quando você passou por essa porta. Foi isso que você sentou aí e você falou assim: Deus, eu preciso conhecer-te mais hoje. Ou você sentou sem expectativa, ou você participou dessa reunião com foco errado, veio aqui atrás de uma resposta para a sua necessidade imediata. Deus vai te responder, porque Ele é Pai. Mas o que alegra o coração de Deus é aqueles que buscam a Deus pelo que Ele é. Tinha uma frase que a gente usava na nossa camiseta da Rede Nazireus, uma rede que eu cresci lá em Guarulhos, que falava assim: se eu te buscares, Deus, por causa da salvação, do paraíso, se eu te buscares, Deus, por causa do paraíso, exclua-me do paraíso. Se eu te buscares por medo do inferno, envia-me para o inferno. Mas se eu te buscares por aquilo que tu és, não esconda de mim a tua face. Você está me ouvindo? Essa seria uma oração sua? Ter o caminho não significa ter a glória. Ter a presença não significa ter a glória de Deus. A glória é o esplendor de Deus, o máximo de Deus. Deus disse que era para isso que Ele colocaria Moisés na rocha da fenda, na fenda da rocha. A rocha é Cristo. Ele foi enfiado numa fenda. Cristo foi partido por nós. Ninguém verá a face de Deus se não estiver inserido na rocha, se não estiver
dentro da tenda da congregação se não estiver em Cristo, um com Cristo, um com Cristo. Moisés não podia ver a glória porque Cristo ainda não havia se manifestado, Cristo ainda viria. Esse último pedido fez de Moisés um com Deus. Eu quero ver a tua glória, quero ver a tua glória. Quando Moisés admirou, amou a Deus em sua totalidade, desejou ser um com Deus, isso fez dele um com Deus. Moisés só queria, ele teve a ousadia de entrar na tenda, ninguém via, todo mundo fazia da sua vida a prioridade. Moisés saía e ia buscar a Deus, ele entrava na tenda, falava com Deus, pedia a glória de Deus, ele foi um com Deus. Olha só, qual foi a primeira experiência de Moisés com Deus? Foi encerrando, não sei. Qual foi a primeira experiência de Moisés com Deus? A primeira experiência de Moisés com Deus foi quando ele entrou naquele lugar e viu uma sarça, e a sarça estava toda ali pegando fogo. Irmãos, Moisés estava no Egito, no deserto, aquilo era deserto. A sarça, facilmente, ele via várias sarças pegarem fogo. É natural no deserto, qualquer coisa que acontece pega fogo lá. Até um vagalume pode fazer pegar fogo aí uma sarça, porque o lugar era seco. A sarça é aquele arbusto seco. Todo mundo lá via sarças pegarem fogo, mas Moisés percebeu algo diferente. E é isso que você tem que ver, que é isso que eu quero falar com você. Moisés notou que a sarça não queimava. Então você viu algo pegar fogo, mas Moisés, além de ver algo pegar fogo, ele falou assim: mas aquilo não está queimando. Aí sim Deus fala com ele. Olha só, tem muita gente não percebendo o que Deus está fazendo, achando que as coisas são normais. Mas aqueles que não perderem a oportunidade, presenciando o que Deus está fazendo, esses ouvirão a Deus falar: Moisés, Moisés. Ele teve uma experiência da sarça, viu a Deus da sarça que não se consumia. Foi uma experiência poderosa. E aí, quando ele descia do monte, o que acontecia com o rosto dele? Quem era a sarça que não se consumia agora? Moisés. O chamado dele, viu Deus consumindo a sarça, fogueando a sarça sem se consumir. Aí ele sobe e descia do monte com o rosto como uma sarça, pegando fogo e não se consumia. Deixa eu falar algo para você. Quando você entra na presença de Deus e se envolve para ser um com Deus, as pessoas vão usufruir dessa experiência, porque você será como uma sarça para elas. O poder de Deus manifesto através do coração de um homem que ama e busca Deus. Tudo isso começou na tenda do encontro, na tenda da congregação. Não vou para lugar nenhum, não vou construir nada enquanto o Senhor não me falar o que eu devo fazer. Você nunca vai ter uma estratégia melhor do que Deus. Deus tem planos melhores que você. Nenhum princípio seu é melhor que o princípio de Deus. Ele já disse que há muito tempo que os seus caminhos são maiores que os nossos caminhos, e os seus pensamentos muito mais altos que os nossos pensamentos. Moisés se recusou, ele se esvaziou, ser chamado a filho da filha de Faraó, para ser maltratado. E o resultado disso foi: ele viu a glória de Deus. É fácil ver quem gosta de churrasco. É só fazer churrasco, o cara come tanto que nem dá para vir no culto. Aconteceu isso recentemente, né, João? O cara comeu tanto churrasco, gosta tanto que passa até mal. Aí é fácil ver quem não gosta de jiló. Você põe o jiló na frente, você vê a cara dele. Eu vejo com a minha filha.
Minha filha não suporta queijo. Se eu pegar com o meu garfo, que passou, nem pus no queijo, mas o queijo está na minha frente. Se eu pegar com o meu garfo, fui pegar uma batata frita, ela fala: não! Pega com esse talher aqui, para que não haja uma contaminação. Quando eu chego perto com ela com um prato com queijo, ela... Quando você não gosta das coisas, você faz cara que não gosta. É assim. A gente vê a expressão conforme as suas escolhas. Quem não ama a presença de Deus faz cara feia para reuniões onde Deus se manifesta. Quem não ama a presença de Deus expressa descontentamento quando falam da presença de Deus. E sabe onde está a presença de Deus? Nos nossos cultos, nas nossas células, nos nossos discipulados, nas nossas reuniões. Quando as pessoas discriminam e falam: ó, está dando horário, falta 5 minutos, pastor, quero cascar fora. É sinal que você não entendeu o que é a presença de Deus. Quantos querem se tornar um com Deus? Quantos querem ser íntimo? Você só pode ser um com Deus se você for um com o corpo dele. Fora disso, é balela, é papo fiado, conversa fiada. E se você não quer ser um com o corpo, viva a sua vida longe do corpo e tente ser feliz. Se você não quiser ser um com a igreja, vá lá, não venha a nenhum culto, vai curtir o seu sabadão, o seu domingão. Ache que tudo isso que eu estou te falando sobre a Bíblia é mentira. E um dia nós nos depararemos com o trono da glória, e alguns ouvirão: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois não vos conheço. Eu escolhi ter uma vida íntima com Deus. Moisés não era obrigado a ir à tenda da congregação, mas ele desejava, era uma escolha. Ele queria a presença de Deus. Ele dizia que se Deus não fosse, ele não ia em lugar nenhum. Quantos têm esse coração igual ao de Moisés? Quantos querem ter esse coração? Eu queria que você ficasse de pé agora. Nós vamos começar um jejum.